Você está passeando por uma praça europeia, cercado de história, arte, e de repente alguém te empurra, rouba seu celular e desaparece no meio da multidão. Ou pior, você está em uma cidade costeira e, sem saber, acaba no epicentro de uma rede de contrabando. A Europa, o continente dos sonhos de milhões de pessoas, esconde cantos onde o perigo nem sempre está à vista. Neste vídeo, você descobrirá os 10 países menos seguros da Europa, com dados, histórias e realidades que não aparecem nos guias turísticos. Tem certeza de que sabe para onde está viajando? O que você verá pode mudar sua forma de planejar seu próximo destino. Dito isso, vamos começar. Número 10. Montenegro. Montenegro é admirado por seu impressionante litoral no Mar Adriático e por suas paisagens montanhosas que encantam viajantes do mundo todo. Com uma costa repleta de lugares pitorescos, muralhas antigas e águas cristalinas, tornou-se um dos destinos emergentes mais desejados para passar férias ou até mesmo para se estabelecer temporariamente. No entanto, por trás da aparente serenidade de seus portos e ruas de paralelepípedos, há um problema que o coloca na lista dos países europeus menos seguros. O encanto de Montenegro não reside apenas em sua beleza natural, mas também no contraste de sua herança cultural. A cidade costeira de Kotor, por exemplo, combina a majestade de sua baía com um centro histórico que transporta os visitantes ao passado. Porém, longe do burburinho turístico, o país enfrenta o desafio de ser um corredor-chave para o comércio ilegal, especialmente no que diz respeito ao contrabando de drogas e tabaco. Esse fator, somado à sua localização estratégica nos Balcãs, facilita o trânsito de mercadorias ilícitas para outras partes da Europa, alimentando o crescimento de redes criminosas. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Podgorica, a capital, não se destaca por altos níveis de criminalidade violenta, mas tem registrado incidentes relacionados ao crime organizado. Relatórios locais indicam tensões entre grupos rivais que disputam o controle das rotas de tráfico, resultando em acertos de contas e violência pontual. Nas áreas portuárias e costeiras, a vigilância das autoridades se intensifica. A entrada e saída de navios e contêineres abre espaço para movimentações ilegais. E apesar do aumento da fiscalização, as redes criminosas continuam inovando para driblar os controles. Em termos estatísticos, os índices de homicídios não costumam ser tão altos quanto os de regiões em guerra, mas quando ocorrem crimes desse tipo, geralmente estão ligados a disputas entre grupos envolvidos no narcotráfico ou contrabando. Além disso, a corrupção é um problema recorrente, pois certos setores facilitam o trabalho de organizações ilegais, seja burlando fiscalizações ou exercendo influência política para proteger interesses escusos. Esse cenário representa um desafio constante para um país tão pequeno, que ao mesmo tempo busca se destacar como um paraíso turístico. Para um turista comum, encontrar-se diretamente com a violência não é tão comum, especialmente dentro dos circuitos turísticos mais estabelecidos. No entanto, para aqueles que decidem explorar áreas menos frequentadas ou que se envolvem em atividades comerciais sem a devida orientação, o risco de cruzar com redes de contrabando aumenta. Muitos visitantes desavisados já foram surpreendidos por propostas suspeitas, desde ofertas de transporte barato até convites para negócios duvidosos. O governo de Montenegro tem tentado melhorar sua imagem internacional e garantir que o turismo se mantenha como um setor seguro. Campanhas publicitárias destacam as belezas naturais, a gastronomia local e a tranquilidade de suas praias. No entanto, a realidade exige um esforço maior no combate aos cartéis que utilizam o país como ponto de passagem. Implementar políticas anticorrupção e fortalecer a cooperação com forças internacionais ainda são desafios em andamento. A mistura de história, cultura e paisagens naturais faz com que muitos escolham Montenegro como destino de férias. Porém, por trás de seus cenários mágicos, há um ambiente permeado pelo crime organizado que nem sempre é visível. Por isso, Montenegro aparece nesta lista, lembrando-nos de que a beleza de um lugar nem sempre está acompanhada do nível de segurança desejado. Número 9.
Albânia. A Albânia é conhecida por sua rica mistura de culturas e pela beleza de sua costa banhada pelos mares Jônico e Adriático. Viajantes que buscam praias intocadas, montanhas íngremes e um toque de aventura descobriram neste país um destino exótico no sudeste da Europa. Sua capital, Tirana, modernizou-se rapidamente nos últimos anos, e seus prédios coloridos, áreas verdes e atmosfera jovem refletem o desejo de progresso e aproximação aos padrões da União Europeia. No entanto, por trás dessa modernidade, esconde-se um dos grandes desafios do país: o crime organizado e as redes de contrabando. A história da Albânia é marcada por um longo período de isolamento sob a ditadura comunista, seguido por uma abertura que trouxe grandes transformações econômicas e políticas. Nesse processo, algumas organizações criminosas encontraram um terreno fértil para estabelecer rotas de tráfico de drogas, especialmente de cannabis. O país ficou famoso por suas vastas plantações ilegais em áreas montanhosas, onde a polícia nem sempre consegue manter controle. Mesmo com os esforços do governo para erradicar esses cultivos, as redes criminosas têm demonstrado uma grande capacidade de adaptação. Em Tirana, a criminalidade urbana está principalmente relacionada a roubos, tráfico e consumo de drogas. Embora a maioria dos turistas possa explorar os bairros centrais e desfrutar da vibrante vida noturna, também são registrados episódios de violência ligados a disputas entre gangues e organizações criminosas. Além disso, a presença de redes mais amplas, operando em todo o país e com conexões internacionais, agrava a situação. Essas redes estão envolvidas no tráfico de armas e de pessoas, utilizando a Albânia como ponto de passagem para outros destinos na Europa. As cidades e vilarejos costeiros apresentam outro ponto crítico. A proximidade com o mar facilita o transporte marítimo de cargas ilegais, bem como a passagem de refugiados, migrantes e contrabando pelo Mediterrâneo. Enquanto alguns habitantes locais vivem da pesca e do turismo, outros veem no tráfico de drogas uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente. A polícia albanesa, muitas vezes em cooperação com forças de outros países, realiza operações que ocasionalmente resultam em grandes apreensões, mas essas ações não são suficientes para desmantelar as organizações criminosas mais poderosas. Em termos estatísticos, a Albânia apresenta um nível moderado de homicídios em comparação às zonas de conflito. Mas o crime organizado influencia casos específicos em que mortes violentas ocorrem como parte de acertos de contas. Além disso, a corrupção continua sendo um grande problema. Políticos e funcionários públicos já foram acusados de facilitar ou encobrir atividades ilegais, o que gera desconfiança tanto na população quanto em investidores estrangeiros. Esse fator também impacta a segurança, pois permite que gangues operem com certo grau de impunidade. Para o turista comum, visitar os principais pontos turísticos da Albânia, como as praias de Ksamil, a histórica cidade de Berat ou as montanhas de Valbona, geralmente não apresenta grandes riscos. No entanto, recomenda-se precaução, especialmente à noite em bairros desconhecidos ou em áreas portuárias, onde a fiscalização tende a ser menos rígida. Para quem busca oportunidades de negócios ou residência, é essencial se informar sobre o cenário político e as regiões de maior influência do crime organizado, além de manter uma postura cautelosa. Número 8. Moldávia. Moldávia é reconhecida por sua tradição vinícola, com vinhedos que produzem alguns dos vinhos mais antigos da região, e por sua paisagem bucólica, que surpreende aqueles que viajam em busca de lugares fora das rotas convencionais. Também é considerada um ponto de encontro cultural entre a Europa Oriental e a influência da antiga União Soviética. No entanto, por trás de sua atmosfera rural e seu encanto simples, este país enfrenta sérios problemas de segurança, gerados em grande parte pela pobreza e corrupção. Situada entre a Romênia e a Ucrânia, a Moldávia possui uma localização geográfica que a tornou um corredor de trânsito de mercadorias ilegais para a Europa. Segundo vários relatórios, o país mantém uma das taxas de homicídios mais altas da região. Esse dado alarmante se explica, em parte, pelas condições econômicas de um país com poucos recursos e pela atuação de grupos criminosos dedicados ao tráfico de pessoas, armas e drogas. Sua reputação como porta de entrada para o contrabando tem sido difícil de reverter. Chisinau, a capital, concentra grande parte da atividade econômica e política. Embora não seja uma metrópole gigante,
suas ruas evidenciam a presença de corrupção e criminalidade. Desde assaltos a transeuntes até fraudes em grande escala, a cidade enfrenta uma luta constante contra um esquema criminoso que às vezes parece superar a capacidade das autoridades. Nos arredores, as infraestruturas costumam ser precárias, o que favorece a existência de bairros com pouca iluminação e vigilância, tornando-os mais vulneráveis. Nas áreas rurais e fronteiriças, a situação pode ser ainda mais complexa. A polícia nem sempre tem o equipamento ou o pessoal suficiente para vigiar vastos territórios, e as quadrilhas de contrabando aproveitam a geografia para se mover com relativa liberdade. Casos de tráfico de pessoas foram documentados, onde mulheres e jovens são levados para outros países para exploração, enquanto as rotas do narcotráfico atravessam áreas remotas com pouca presença do Estado. Em termos estatísticos, os números exatos sobre criminalidade na Moldávia podem variar conforme a fonte, mas há consenso de que é um dos países com maior incidência de crimes violentos na Europa. Além disso, o baixo poder aquisitivo da população e a imigração em massa de jovens em busca de melhores oportunidades agravam o cenário. A falta de empregos e a fragilidade institucional criam um ciclo em que o crime encontra espaço para crescer e a população local pode acabar sendo explorada por pura necessidade econômica. Para visitantes e viajantes, é essencial tomar precauções extras, especialmente fora dos circuitos turísticos. Embora a Moldávia não receba um grande volume de turismo internacional, aqueles que chegam atraídos pelo vinho e pela cultura devem se informar bem sobre as áreas seguras para transitar. Muitos moradores são hospitaleiros e desejam ver seu país prosperar, mas a realidade da criminalidade ainda persiste. Em particular, recomenda-se evitar áreas próximas à região da Transnistria, um território separatista com presença de forças pró-russas e pouca supervisão internacional. Número 7. Itália. A Itália é célebre por seu legado histórico, por ter sido berço de grandes artistas e por sua gastronomia, que encanta milhões de visitantes todos os anos. Cidades como Roma, Florença e Veneza evocam arte e romantismo, enquanto a moda de Milão e a costa amalfitana conquistam todos que as visitam. No entanto, por trás do glamour e da cultura exuberante, a Itália carrega um problema histórico com o crime organizado, que atinge sua expressão máxima em regiões como Sicília e Campânia. Quando se fala da Itália, os viajantes sonham com a Torre de Pisa, o Coliseu e um bom prato de massa. Mas o país também abriga organizações criminosas que ultrapassaram fronteiras. A máfia siciliana, a camorra napolitana e a 'ndrangheta calabresa. Essas organizações conseguiram se infiltrar na política, nos negócios e na sociedade, estabelecendo redes globais que abrangem tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e controle de negócios locais. Apesar dos esforços do governo para combatê-las, seu enraizamento cultural e o dinheiro que geram dificultam sua erradicação. Nápoles, a cidade mais emblemática da região da Campânia, está constantemente sob os holofotes por seus altos índices de criminalidade. Conhecida por sua rica tradição culinária e pelo caráter vibrante de seus habitantes, também é palco de disputas territoriais entre clãs da Camorra. Essas lutas pelo controle de áreas para o tráfico de drogas e a extorsão geram episódios de violência que, em algumas ocasiões, atingem civis. Os homicídios relacionados a ajustes de contas não são incomuns e, embora a maioria dos turistas não presencie diretamente esses atos, a reputação da cidade é afetada. Pequenos furtos e roubos são frequentes, especialmente em áreas turísticas. Muitos visitantes se encantam com a beleza caótica de Nápoles, com suas ruas estreitas e sua atmosfera intensa, sem perceber que os batedores de carteira estão sempre à espreita. Além disso, em horários noturnos, há bairros onde a presença policial diminui e o risco de assaltos aumenta. Ainda assim, para o viajante médio que toma precauções, a experiência na cidade pode ser enriquecedora, desde que permaneça atento e evite situações de risco. A Itália, como um todo, apresenta índices de homicídios relativamente baixos em comparação com outras partes do mundo, mas o crime organizado, exercido por essas máfias, é um dos mais poderosos do planeta. As disputas entre clãs frequentemente resultam em ondas de violência que a polícia tem dificuldade em investigar,
devido à cultura do silêncio e ao medo que essas organizações impõem à população local. O controle da máfia sobre certas atividades econômicas é tão forte que até mesmo alguns negócios pagam um pizzo, taxa de proteção, para poder operar sem problemas. Se nos afastarmos do sul do país, cidades como Milão e Turim apresentam outro tipo de insegurança, mais relacionada a furtos e tráfico de drogas em menor escala. Roma, por sua vez, tem sido palco de múltiplos escândalos de corrupção política e conivência com grupos criminosos, o que mancha a imagem da capital. Embora operações antimáfia sejam realizadas constantemente, a erradicação completa dessas organizações ainda é um desafio de longo prazo. Número 6. Bélgica. A Bélgica é conhecida por seu delicioso chocolate, suas cervejas mundialmente famosas e seu papel como sede da União Europeia e da OTAN em Bruxelas. Com um alto padrão de vida e um ambiente cosmopolita, o país atrai milhares de visitantes que desejam conhecer a Grand Place, o Atomium e outros marcos icônicos. No entanto, a aparente tranquilidade de suas ruas contrasta com diversos problemas de segurança, especialmente na capital, o que coloca a Bélgica no radar dos países europeus menos seguros. Bruxelas concentra as principais instituições europeias, missões diplomáticas e organismos internacionais. Esse fluxo de pessoas, somado à multiculturalidade da cidade, cria um ambiente vibrante, mas também propício à criminalidade. O número de furtos e roubos denunciados por 100 mil habitantes é consideravelmente alto, com estimativas apontando cerca de 360 ocorrências nesse tipo de crime. Carteiristas, pequenos assaltos e roubos de automóveis são frequentes, especialmente em áreas turísticas ou muito movimentadas. Outro fator que contribuiu para a percepção de insegurança na Bélgica foi a ameaça terrorista. O país sofreu atentados reivindicados por grupos extremistas, e embora as forças de segurança tenham reforçado a vigilância e realizado diversas operações, o medo persiste. Acredita-se que algumas células radicalizadas se formam em bairros com dificuldades de integração social, e os ataques dos últimos anos deixaram uma marca de preocupação entre os residentes e visitantes. A presença de instituições globais faz de Bruxelas um alvo simbólico. O índice de criminalidade varia de acordo com o distrito. Algumas áreas são mais afetadas do que outras, e a desigualdade socioeconômica se reflete em bairros onde as oportunidades de emprego são escassas. Essa disparidade pode favorecer o surgimento de gangues locais envolvidas no tráfico de drogas, falsificação de documentos e outros delitos. Embora a Bélgica não esteja associada a grandes cartéis, seus portos e aeroportos servem como pontos estratégicos para entrada e saída de mercadorias ilegais, devido à sua conexão privilegiada com o restante da Europa. Os viajantes costumam encontrar em Bruxelas e em cidades como Bruges, Gant ou Antuérpia destinos repletos de encanto, com arquitetura medieval, museus renomados e uma gastronomia irresistível. No entanto, além de passeios pelos canais e degustação de waffles, é importante estar atento a possíveis furtos, especialmente em locais movimentados ou estações de transporte público. Muitos turistas relatam ter sido vítimas de pequenos roubos ou testemunhado situações desconfortáveis no metrô. A polícia belga realiza operações periódicas para conter a criminalidade, principalmente após os atentados terroristas que abalaram o país. No entanto, a complexidade de monitorar um centro político internacional e a diversidade cultural da população tornam a segurança um desafio constante. O governo tem investido em estratégias de integração e na colaboração com forças de segurança de outros países, mas os resultados nem sempre satisfazem a população. A Bélgica, portanto, apresenta uma dualidade. Um país pequeno, rico e orgulhoso de sua inócua história, que ao mesmo tempo enfrenta altos índices de furtos e a ameaça da radicalização. A beleza de suas cidades medievais e seu papel fundamental na política europeia coexistem com uma realidade mais dura, marcada por tensões sociais e desafios de convivência. Por essa razão, a Bélgica figura entre os lugares menos seguros da Europa, não por estar em guerra, mas pela considerável incidência de crimes e a desconfiança gerada por eventos violentos. Quem visita o país deve aproveitar seus encantos, mas também ter em mente que a segurança é uma questão delicada e exige atenção. Número 5. Grécia.
A Grécia é mundialmente conhecida como o berço da civilização ocidental, da democracia e da filosofia. Suas ilhas banhadas pelo mar Egeu, suas ruínas arqueológicas e sua gastronomia mediterrânea atraem milhões de viajantes todos os anos. Imagens de pôres do sol em Santorini ou de entardeceres ao lado do Partenon em Atenas encantam aqueles que sonham com um destino repleto de história e beleza natural. No entanto, essa nação do Sudeste Europeu enfrenta alguns problemas de segurança, especialmente nas grandes cidades. A capital, Atenas, frequentemente aparece nos noticiários devido à sua situação social e econômica complexa. A crise financeira que abalou a Grécia há mais de uma década deixou sequelas na forma de protestos, desemprego e precariedade. Embora o país esteja se recuperando gradualmente, a instabilidade vivida aumentou a sensação de insegurança entre os cidadãos. Bairros como Omônia e Exarchia ganharam fama por sua maior incidência de criminalidade, tráfico de drogas e furtos a pedestres. Alguns relatórios indicam que menos da metade da população ateniense se sente totalmente segura à noite. O índice de homicídios na Grécia não é particularmente alto, mas certos tipos de crimes se intensificaram. Roubos e furtos, especialmente em áreas turísticas, podem pegar os visitantes desprevenidos enquanto exploram monumentos ou relaxam em cafés. Além disso, manifestações políticas e sindicais, que ocorrem esporadicamente em Atenas e outras cidades, podem se transformar em distúrbios e confrontos com a polícia. Embora esses eventos não sejam constantes, eles criam um clima de incerteza. Para os viajantes que seguem para ilhas como Mykonos, Creta ou Rhodes, a experiência costuma ser diferente. Em geral, esses destinos turísticos têm maior controle e menor incidência de crimes. No entanto, durante a alta temporada, há um aumento da criminalidade oportunista e os carteiristas costumam agir em locais muito movimentados. Além disso, a chegada massiva de turistas por cruzeiros ou balsas exige um esforço adicional das autoridades, que precisam garantir a segurança de milhares de visitantes diariamente. A situação da Grécia está ligada a vários fatores: a crise econômica, a desigualdade social e a chegada de imigrantes que fogem de conflitos na Ásia e na África, através de suas ilhas. Embora a maioria dos refugiados busque apenas melhores oportunidades ou passagem para outros destinos europeus, a superlotação em campos de refugiados e a falta de soluções políticas eficazes aumentam as tensões sociais. Em algumas ocasiões, episódios de violência foram registrados em áreas onde a desesperança e a escassez de recursos levam ao caos. Para quem deseja morar ou abrir um negócio na Grécia, é essencial conhecer a realidade dos bairros mais problemáticos de Atenas. Também é importante acompanhar de perto os protestos e greves, que podem paralisar o transporte público e gerar confrontos com as forças de segurança. A infraestrutura turística foi projetada para oferecer uma experiência agradável, mas nunca é demais cuidar dos pertences e evitar ruas desertas ou mal iluminadas à noite. Apesar desses desafios, a Grécia mantém seu apelo milenar, abrigando monumentos da antiguidade e paisagens marítimas que parecem irreais. Os gregos, em geral, são hospitaleiros e orgulhosos de seu patrimônio, sempre dispostos a compartilhar suas tradições e sabores com visitantes curiosos. No entanto, no meio desse cenário encantador, Atenas se destaca negativamente devido à sua alta percepção de insegurança, o que coloca o país nesta lista das nações europeias menos seguras. Número 4. Sérvia. Sérvia é famosa por sua história turbulenta na região dos Balcãs e por uma cultura que mistura influências orientais e ocidentais. Muitos visitantes ficam impressionados com a vitalidade de sua capital, Belgrado, repleta de cafés, música ao vivo e uma vida noturna intensa. Além disso, o país possui paisagens naturais e mosteiros ortodoxos que refletem seu rico patrimônio. No entanto, a marca dos conflitos da década de 1990 e as tensões atuais com o Kosovo colocam o país em uma posição delicada em termos de segurança. Após a dissolução da antiga Iugoslávia, a Sérvia passou por mudanças políticas e sociais profundas. Embora não esteja em guerra ativa, ainda existem disputas não resolvidas com o Kosovo, que declarou independência em 2008. Em algumas áreas de fronteira, ocorrem incidentes ocasionais que evidenciam a fragilidade do entendimento mútuo. Além disso,
Ainda há regiões onde minas terrestres deixadas pelos conflitos passados não foram totalmente removidas, representando um risco para quem se aventura em áreas rurais. Belgrado hoje é uma metrópole que atrai jovens de toda a Europa em busca de entretenimento e cultura. Durante o dia, suas ruas centrais mostram uma cidade acolhedora e com comércio diversificado. À noite, os clubes à beira dos rios Sava e Danúbio ganham vida, famosos por seu ambiente animado e preços acessíveis. No entanto, isso não significa que a cidade esteja livre de problemas. Existem partes da capital onde a polícia alerta para furtos e tráfico de drogas. O crime organizado também tem raízes no país, aproveitando sua localização estratégica como rota para o tráfico de armas e substâncias ilícitas. A Sérvia apresenta índices de criminalidade moderados em comparação com zonas de guerra, mas a sombra dos conflitos recentes e do nacionalismo latente pode reacender tensões políticas a qualquer momento. Além disso, algumas facções ultranacionalistas no esporte já estiveram envolvidas em atos violentos e vandalismo. Embora isso não defina a sociedade como um todo, os confrontos registrados chamaram a atenção da mídia internacional. Os viajantes que exploram o interior do país encontram um ambiente mais tradicional e tranquilo, mas com menos infraestrutura turística. Em áreas rurais, há menos recursos disponíveis e é recomendável evitar terrenos desconhecidos devido ao risco de minas não detonadas. Ainda assim, a Sérvia busca projetar uma imagem moderna e pacífica, promovendo festivais culturais e eventos para atrair visitantes. O desafio é equilibrar um passado turbulento com o desejo de alcançar estabilidade. As disputas com o Kosovo continuam sendo um ponto sensível. Ocasionalmente, confrontos estouram em certas fronteiras, gerando incerteza sobre a segurança regional. Organizações internacionais monitoram a situação e, embora a maior parte do território sérvio permaneça relativamente pacífica, a percepção de que a violência pode eclodir a qualquer momento pesa na reputação do país. Quando se trata de crime, o tráfico de armas e drogas é um dos maiores problemas da Sérvia. Existem preocupações sobre a atuação de grupos que usam o país como ponte para a Europa Ocidental. Para um turista ocasional, isso pode não ser tão evidente, mas representa uma ameaça de longo prazo à estabilidade e segurança nacional. Ao mesmo tempo, o governo sérvio tem feito esforços para estreitar laços com a União Europeia e melhorar sua imagem internacional. Número 3. França. A França é mundialmente famosa por sua capital, Paris, a Cidade-Luz, e por ser um dos destinos turísticos mais populares do planeta. Além disso, sua gastronomia, vinhos e cultura refinada atraem milhões de viajantes todos os anos, ansiosos para visitar o Louvre, subir na Torre Eiffel ou se perder nas ruas boêmias de Montmartre. Outras cidades como Marselha, Lyon e Bordeaux também encantam por sua história e estilo de vida. No entanto, por trás da imagem romântica e sofisticada, a França enfrenta desafios consideráveis no quesito segurança. Marselha, com seu porto mediterrâneo vibrante e multicultural, é uma cidade intensa, mas também tem uma forte presença do crime organizado. Relatos indicam que gangues controlam o tráfico de drogas em certos bairros, onde ocorrem frequentemente confrontos violentos e tiroteios. Segundo dados policiais, a taxa de homicídios em algumas áreas de Marselha supera significativamente a média nacional. Para turistas que desejam conhecer a cidade, é essencial informar-se sobre quais bairros evitar, pois, ao mesmo tempo em que há locais históricos e belas paisagens litorâneas, algumas regiões são consideradas perigosas. Paris, por sua vez, é um símbolo global de moda, arte e cultura, mas também sofre com a criminalidade. A grande quantidade de turistas que circulam por pontos icônicos, como a Catedral de Notre-Dame e os Campos Elíseos, facilita a ação de batedores de carteira e pequenos ladrões. Além disso, a cidade foi alvo de atentados terroristas nos últimos anos, aumentando a sensação de insegurança e levando ao reforço da presença policial em locais públicos. Embora a maioria das áreas turísticas seja segura, manter atenção e tomar precauções básicas é sempre recomendável. Outro fator de preocupação na França são os ataques terroristas. O país já sofreu eventos trágicos, como os atentados na casa de shows Bataclan e na redação do jornal Charlie Hebdo. Esses episódios traumáticos geraram debates sobre imigração, segurança e liberdade de expressão. Como resultado,
é comum ver soldados e policiais patrulhando pontos estratégicos e áreas movimentadas. As estatísticas indicam que Marsella registra os maiores índices de violência, especialmente ligados ao narcotráfico e ao crime organizado. Já Paris apresenta uma alta taxa de furtos e roubos, principalmente em zonas turísticas e no transporte público. Além disso, os protestos sociais, como os do movimento dos coletes amarelos, aumentaram o nível de tensão no país. Essas manifestações, embora em sua maioria pacíficas, ocasionalmente resultam em confrontos violentos com a polícia. Para quem deseja morar na França ou passar longas temporadas, é importante considerar o alto custo de vida e o impacto frequente de greves e paralisações do transporte público. Ainda assim, milhões de pessoas continuam a ver a França como um destino dos sonhos. Seu patrimônio histórico, sua gastronomia e seu charme inegável seguem sendo grandes atrativos. Mas a experiência pode ser bem diferente da visão idealizada que muitos têm. Se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Número 2. Bielorrússia. A Bielorrússia é conhecida por suas planícies férteis, lagos e florestas, bem como por sua herança da era soviética, que ainda é sentida na arquitetura e na forma de governo. Diferente de outros países que se afastaram da órbita soviética, este território manteve um regime autoritário liderado por Alexander Lukashenko por décadas. Quem visita sua capital, Minsk, encontra uma cidade relativamente limpa e organizada, onde a estética da velha escola soviética se mistura com alguns toques de modernidade. No entanto, além dessa aparência ordenada, percebe-se um ambiente político tenso e imprevisível. O apoio da Bielorrússia à Rússia na invasão da Ucrânia em 2022 aumentou a instabilidade regional e resultou em diversas sanções internacionais. A militarização do país também se intensificou, com movimentações de tropas e exercícios conjuntos que alimentam o medo de uma expansão do conflito. Embora os índices de criminalidade comum não sejam particularmente elevados, o fator que coloca a Bielorrússia nesta lista de países menos seguros é a repressão governamental, a ausência de liberdades civis e a atmosfera de incerteza que envolve protestos e manifestações. Minsk, a cidade mais desenvolvida da Bielorrússia, foi o epicentro dos protestos massivos de 2020, quando milhares de pessoas tomaram as ruas denunciando fraude eleitoral. A resposta do governo incluiu detenções arbitrárias, violência policial e um sistema judicial que muitos consideram manipulado para reprimir a dissidência. Viajar para Minsk pode ser interessante para amantes de história ou arquitetura pós-soviética, mas exige cautela em relação às restrições à liberdade de expressão e à possibilidade de ser vigiado caso manifeste qualquer opinião contrária ao regime. Outro ponto crítico são as áreas de fronteira com a Ucrânia, onde movimentações militares aumentam a tensão e podem causar confrontos inesperados. Além disso, o governo bielorrusso foi criticado por seu tratamento aos migrantes e pelo uso de táticas controversas que, segundo organizações internacionais, violam direitos humanos. Tudo isso gera um clima de desconfiança, e muitos governos ocidentais emitiram alertas de viagem em relação à Bielorrússia. Embora a criminalidade nas ruas não seja a maior preocupação para um visitante, a instabilidade política é. Protestos podem surgir espontaneamente e a repressão costuma ser severa e, por vezes, violenta. Jornalistas independentes e ativistas denunciam perseguições, prisões arbitrárias e vigilância constante. A possível cumplicidade de algumas forças de segurança com a Rússia complica ainda mais o cenário, aumentando o risco de envolvimento em incidentes diplomáticos ou de segurança. A percepção de segurança é distorcida pelo rígido controle da propaganda estatal, que apresenta o país como um lugar seguro e estável. Mas a realidade no terreno, segundo ONGs e testemunhas, é diferente. As restrições à liberdade de imprensa e a dificuldade de acesso a dados transparentes dificultam a obtenção de uma visão clara sobre crimes comuns, mas os relatos de repressão política falam por si.
Número 1. Ucrânia. A Ucrânia é conhecida por sua longa história conectada às origens dos eslavos orientais, por sua riqueza cultural, suas tradições folclóricas e sua valiosa produção agrícola, especialmente no cultivo de cereais. Cidades como Kiev oferecem aos visitantes catedrais douradas, monumentos históricos e uma vida urbana vibrante que combina o moderno com o medieval. No entanto, atualmente, a Ucrânia é considerada o país mais perigoso da Europa devido ao devastador conflito militar resultante da invasão russa iniciada em fevereiro de 2022. Embora a tensão com a Rússia remonte a 2014, quando Moscou anexou a Crimeia e iniciou a guerra na região de Donbass, o ataque em grande escala lançado em 2022 agravou a crise humanitária e de segurança. Muitas áreas no leste e sul do país foram palco de combates contínuos e bombardeios, forçando milhões de pessoas a abandonar suas casas. Cidades como Bakhmut, Mariupol e Kherson sofreram destruição massiva, e a situação dos civis nessas áreas se tornou uma das mais críticas do continente. Kiev, a capital, ainda mantém uma relativa segurança em comparação com as áreas próximas à linha de frente, mas tem sido alvo de ataques com mísseis e drones repetidamente. Cortes de energia, interrupção de suprimentos essenciais e toques de recolher transformaram drasticamente a vida de seus habitantes. Para quem pretende viajar a turismo ou negócios, as autoridades recomendam extrema cautela ou simplesmente adiar a viagem até que a situação melhore. O número de vítimas civis disparou e a infraestrutura de várias cidades foi severamente danificada ou destruída. Além disso, a presença de minas terrestres e explosivos não detonados em áreas onde os combates diminuíram representa um perigo constante. Ao mesmo tempo, o deslocamento interno de milhões de ucranianos gerou uma crise de refugiados na Europa e aumentou a vulnerabilidade de certos grupos, incluindo o risco de exploração trabalhista ou sexual em ambientes onde os mecanismos de proteção são insuficientes. A militarização do país e o estado de guerra fazem com que a movimentação de tropas e equipamentos seja constante, e toques de recolher e outras medidas restritivas sejam comuns. As forças de segurança priorizam a defesa do território e o atendimento de emergências, o que pode comprometer o controle sobre crimes convencionais. Embora não haja dados estatísticos precisos devido ao conflito, há indícios de aumento da criminalidade em algumas áreas, especialmente onde a ordem pública foi comprometida. A Ucrânia, mesmo antes da guerra, era um país de forte orgulho cultural e com destinos turísticos como Lviv, Odessa e Kiev, que estavam ganhando popularidade na Europa. Suas imponentes catedrais, a gastronomia tradicional e a hospitalidade local conquistavam inúmeros visitantes. Agora, a realidade é dominada pela incerteza e devastação. Embora haja esforços heróicos da sociedade ucraniana para manter a vida cotidiana, a segurança não está garantida em nenhum local, pois mísseis russos podem atingir até mesmo áreas anteriormente consideradas seguras. Se você achou esse conteúdo útil ou interessante, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para continuar explorando o mundo com uma perspectiva diferente. Seu apoio é essencial para que possamos continuar criando conteúdos que o aproximem de realidades fascinantes e o preparem para suas próximas aventuras.